Olá, pessoal do terceiro ano. Vamos estudar para a nossa avaliação argumentativa do segundo TRI. Muito bem. Espero que você saiba que uma avaliação argumentativa, ela vai avaliar a sua capacidade de argumentação. Ou seja, ela será constituída de 3 grandes questões que testarão o seu poder de argumentar. Os seus argumentos num texto escrito mais longo. 3 questões que pareçam mini dissertações. 3 questões valendo 3 pontos cada, para você responder com uma dupla da sua escolha. É lógico, se quiser fazer sozinho pode, em dupla ou individualmente, tá? Mas mesmo fazendo em dupla, cada um entrega a sua avaliação, tá? E o que eu peço? Que você tente responder, mesmo que você ache que não sabe. Vai tentando puxar o assunto da sua mente, do vídeo, deste mapa mental, porque cada argumento que você puxa pode valer 0,25 daqui, 0,25 de acolá, e a gente chega nos 3 pontos que vale cada questão. Ô Fernando, eu sei que você é professor de história, não é professor de matemática, mas a avaliação vale 10, né? E 3 questões valendo 3 pontos cada, 3 vezes 3 dá 9. Cadê um ponto a mais para valer 10? Tudo bem. Apesar das questões de múltipla escolha, teste, não caracterizarem muito uma avaliação argumentativa, vai ter uma quarta questão, que vai ser um teste, vai ser uma questão de múltipla escolha valendo um ponto, só para a gente arredondar e chegar no 10º ponto aí, tá bom? Ótimo. O tema da avaliação de amanhã ou de hoje, eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, é sobre a Revolução Francesa. Por que estudar a Revolução Francesa? Por muitos motivos. Mas tem um importante, é porque desde 1789 até os dias de hoje, nós estamos na idade contemporânea, ou seja, desde a Revolução Francesa até os dias de hoje, existe uma característica que não mudou no mundo como um todo. É lógico que pode ter uma exceção aqui e acolá, mas de modo geral, quem tem o poder econômico também tem o poder político. Essa é a grande característica. A burguesia tomou o poder político lá, derrubando reis absolutistas, e se manteve no poder político. Essa é a característica, mundialmente falando. Quem tem o poder político também tem o poder econômico, quem tem o poder econômico também tem o poder político. E essa é a característica do poder mundial desde a Revolução Francesa. Até algumas pessoas quiseram falar aí, será que o atentado às Torres Gêmeas não significa que a gente começou uma nova era, a idade pós-contemporânea? Não. Se líderes religiosos, se fanáticos religiosos, islâmicos ou de qualquer outra vertente tivessem tomado poder no mundo, talvez sim, porque aí mudaria do poder político econômico para o poder religioso político, talvez fosse uma mudança, mas continua quem manda no mundo sendo quem tem dinheiro, tá? Quem tem o capital. Vamos lá. Em que contexto ocorre a Revolução Francesa? No contexto lá do século XVIII, iluminista, onde a burguesia, que inicialmente era aliada dos reis, lembra do rap? Até o século XVI, a burguesia era aliada dos reis para unificar moedas e leis, mas os reis não eram otários, eles queriam exércitos mercenários. Agora a burguesia está se sentindo injustiçada. A burguesia fala assim, reis, a gente não queria dar um exército para vocês ficarem batendo na gente com esse exército, a gente queria parlamentarismo, né? A gente queria poder falar com vocês. Não. O rei tem um exército, a gente bate inclusive em vocês. E a burguesia estava muito chateada, por quê? Porque apesar da burguesia ter o poder econômico, a nobreza, ou seja, os senhores feudais, considerava a burguesia como pobres fantasiados de ricos. Fala assim, ai que nojo, você é rico, mas você teve que trabalhar para enriquecer. Não é como eu, que sou um Borgonha, um Valois, um Orleans, um Bragança. Eu sou rico de nascença.
Eu sou um nobre, um senhor feudal. Eu nunca derramei uma gota de suor trabalhando. Hoje em dia você tem maior orgulho do seu avô italiano que veio enriqueceu trabalhando, seu avô português, espanhol, né? Mas na época não. Na época, enriquecer trabalhando era considerado algo de segunda categoria. E a burguesia se sentia muito raivosa da nobreza que o considerava a burguesia na mesma camada que os sans-culottes, os sem colarinhos, porque quem tinha aquela gola bufada era a nobreza. E o terceiro estado, então, estava querendo poder participar da política. Os reis absolutistas, né, o rei Luís XIV, até tentou fazer uma assembleia em que daria direito a 100 votos para o primeiro estado, que era o clero, segundo estado, que era a nobreza, terceiro estado, a burguesia e o povo. Mas chegou uma hora que a burguesia e o povo perceberam que eles sempre perdiam esta votação. Não, alguma coisa aqui está errada, não está certa. Nós somos 97% da população e sempre perdemos essa votação. E aí eles decidiram, então, se reunir por conta própria. E isso vai ser o começo da Revolução, a gente já vai falar daqui a pouco. Eles se basearam, então, nos ideais iluministas. Quais são os principais ideais iluministas? Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade azul, representa o céu. Igualdade, o branco. A paz, mas também a mistura das cores no disco de Newton, lembra? Vermelho, o sangue, a fraternidade, significar que todos somos irmãos do mesmo sangue. A humanidade tem sangue vermelho, ainda que os reis dissessem que tinham sangue azul, né? Ótimo. Então, a primeira fase da Revolução, reunidos em assembleia, eles falam assim, olha, já que o rei fechou a assembleia, a gente continua a assembleia na sala do jogo de pela. A sala que o rei jogava uma espécie de paredão com uma unha estranha de madeira. E eles decidem que eles vão continuar a votação e que o rei será guilhotinado. Tá? A assembleia, então, é a fase em que eles continuam se reunindo para tomarem decisões populares. Agora vem algo que hashtag fica a dica. Eu acredito que tem uma questão argumentativa para você saber direitinho como que surgem os termos direita e esquerda na política no mundo, tá? Então, isso é muito importante você saber, hein? Como surgem os termos direita e esquerda é justamente aqui na fase da convenção, tá? Quando justamente eles entram na Assembleia, no parlamento, né, francês, e quem é girondino, ou seja, quem é da alta burguesia, costuma se sentar à direita. Quem é da baixa burguesia e do povão, senta-se à esquerda. E há uma grande divergência, porque a alta burguesia, os girondinos, eles falam assim, povão, a gente agradece, vocês ajudaram a derrubar o rei, vocês ajudaram a conseguir armas na Bastilha, a libertar os líderes. Só que vocês, infelizmente, por todo um passado opressor aqui na França, vocês não tiveram acesso às boas escolas, às boas faculdades, e nós, a alta burguesia, tivemos acesso a bons estudos. Nós temos capacidade intelectual e técnica para administrar o país. Nós devemos cuidar da administração do país. Eles são chamados de políticos da direita, defensores de que as leis devem ser feitas, o governo deve ser feito pela alta burguesia, pelos empresários, pelos bancários, tá? E o pessoal da esquerda fala assim, na hora de suar, na hora de derrubar os reis, vocês querem a gente. Agora, na hora de governar, vocês querem dar um pé naquele lugar da gente? Não. Nós queremos ajudar a governar também, porque quem sabe o preço do pão é a gente.
Quem sabe o que é estar num bonde lotado é a gente. A gente vai dar pitaco no governo, sim, tá? E até hoje em dia, políticos que defendem políticas públicas, políticas para os mais pobres, primeiro são chamados de políticos de esquerda. Gente, não estou querendo dizer aqui qual que é melhor, qual que é pior, isso é de cunho pessoal, tá? Mas só para gente dizer, ó, um político de direita, de modo geral, hoje em dia é aquele que fala assim, olha, se nós fizermos leis que beneficiem os empresários e os bancários de um país, se a locomotiva de um país está bem, a locomotiva leva o resto dos vagões. Então, um político de direita, o que ele defende em primeiro lugar? Ele fala assim, olha, temos que beneficiar a locomotiva do país porque a locomotiva é que conduz o resto dos vagões. Esse é um jeito de pensar de direita. Se ele é certo ou errado, só estou dizendo que é um jeito de pensar. Um jeito de pensar mais de esquerda é assim, falar, olha, a gente tem que beneficiar os mais pobres de um país porque eles são a maioria. E se a maioria estiver bem, ela dá a base para o resto do país ser sustentado. Não adianta você deixar a base corroída, porque tudo que você quiser construir em cima de uma base corroída vai desmoronar. Então a gente precisa primeiro deixar uma base sólida para depois construir coisas em cima dessa base. Você que tem que sentir o que faz mais lógico para você. Porque cada lado tem os seus argumentos, tá? Mas essa questão de direita e esquerda surgiu ali na época da Revolução Francesa, na fase chamada Convenção. A diferenciação de girondinos, os ricos, e jacobinos, os pobres. Os girondinos sentavam-se à direita do parlamento francês e os jacobinos sentavam-se à esquerda do parlamento francês. Então, isso você sabe para a prova de amanhã, ó, 3 pontinhos na lata. Você sabe também por que a burguesia, apesar de ser rica, era chamada de terceiro estado junto com os pobres, né? Eram pobres fantasiados de rico, porque, que nojo, tiveram que trabalhar, né, para enriquecer. Enfim, por aí que você caminha. E a terceira fase aí da Revolução Francesa é quando eles têm um diretor que faz uma certa unificação entre jacobinos e girondinos. O Napoleão era um cara rico, ele fez escola superior de guerra francesa, que só quem tinha muito dinheiro conseguia fazer. Mas depois que ele virou um grande general, ele comandava suas tropas indo junto com os soldados, então ele ganhou carisma popular. Napoleão virou governante francês e espalhou os ideais da Revolução Francesa por toda a Europa. Existiu uma época em que ele deixou o poder subir a cabeça e a Revolução Francesa, mesmo tendo derrubado um rei absolutista, vai chegar um momento em que Napoleão vai ganhar características de governante autoritário. Mas isso é assunto para outro capítulo, tá? Ele, sob sua liderança, consegue juntar jacobinos e girondinos. E apesar da França ter um exército muito forte, quem tinha uma marinha forte na época era a Inglaterra. E a Inglaterra era o grande rival da França. Napoleão teve uma estratégia para tentar arruinar a Inglaterra que inicialmente deu certo, mas depois não. Falou, olha, eu tenho um jeito de impedir o comércio com a Inglaterra. O país aqui do continente europeu que comercializar com a Inglaterra será invadido. Sabe qual foi o problema? A França não produzia os produtos que a Inglaterra produzia. E os países que precisavam dos produtos ingleses começaram a comercializar escondido com a Inglaterra. E com cada um deles, Napoleão foi tentando invadir e as reações foram as mais diversas. Quando Napoleão descobriu que Portugal estava comprando a Inglaterra, invadiu Portugal. O rei de Portugal, corajosamente, fugiu para o Brasil. Quando Napoleão descobriu que o rei da Espanha estava comercializando com a Inglaterra, invadiu. O rei da Espanha resistiu, chamou os reforços, soldados que estavam aqui na América Latina. Eles vieram e isso ajudou muito as colônias da América Latina a conseguirem suas independências, lógico. O pessoal da Bolívia, do Peru, do Chile, do Equador aproveitou que os soldados não estavam nos seus países, estavam lutando contra Napoleão na Espanha e aproveitaram para fazer os seus movimentos de independência. E na Rússia,
Napoleão se deu mal, porque os soldados russos estão acostumados a lutar no inverno. Os soldados de Napoleão não estavam. Veremos isso mais para frente. Então, saibam muito bem por que a burguesia era do terceiro estado, apesar de ser mais rica do que os camponeses, né? Os ricos, os pobres fantasiados de ricos. Saibam os ideais iluministas, liberté, égalité, fraternité. Saiba a origem de direita e esquerda na política. E saibam o bloqueio continental. Acho que estará de excelente tamanho para a prova de amanhã. Ou de daqui a pouco, se você estiver vendo este vídeo agora. Até a próxima, pessoal!